A paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente com vocês. Sou inscrito nesses dois canais, vocês também que estão no Facebook e WhatsApp. E vocês que dizimem, oferta e ajudam essa obra. Vamos aqui em Números capítulo 26. Javá manda tomar a soma de todos os israelitas. E aconteceu, pois, que depois daquela praga, falou o Senhor Moisés a Eleazar, filho de Arão, sacerdote, dizendo: tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todo que em Israel vai para o exército. Falou-lhe, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão de Jericó, dizendo: conta o povo da idade de 20 anos e para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel, que saíram do Egito. Rúben, primogênito de Israel. Os filhos de Rúben foram Enoque, do qual era a família dos Enoquitas de Palu, a família dos Paluitas; de Esrom, a família dos Esronitas; de Carmim, a família dos Carmitas. Estas são as famílias dos Rubenitas, e os que foram deles contados foram 43.730. Os filhos de Palu, Eliabe. Os filhos de Eliabe, Nemuel, e Datã, e Abirão. Estes Datã e Abirão foram chamados da congregação, que moveram a contenda contra Moisés e contra Arão na congregação de Coré, quando moveram a contenda contra o Senhor. E a terra abriu a sua boca e os tragou com Coré. Quando morreu a congregação, quando o fogo consumiu 250 homens, foram por sinal. Mas os filhos de Coré não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas; de Jamim, a família dos Jamaninitas; de Jaquim, a família dos Jaquinitas; de Zera, a família dos Zeraitas; de Saul, a família dos Saulitas. Essas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas gerações: de Zéfon, a família dos Zefonitas; de Ragi, a família dos Ragitas; de Suni, a família dos Sunitas; de Osni, a família dos Osnitas; de Iri, a família dos Eritas; de Arode, a família dos Aroditas; de Areli, a família dos Areolitas. Estas são as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, 40.500. Os filhos de Judá, Iona, Mar, e Ona morreram na terra de Canaã. Assim os filhos de Judá foram segundo suas famílias: de Sela, a família dos Selanitas; de Perez, a família dos Perezitas; de Zera, a família dos Zeraitas. E os filhos de Perez foram de Esrom, a família dos Esronitas; de Ramur, a família dos Ramonitas. Essas são as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, 76.500. Os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, foram de Tola, a família dos Solaitas; a família dos Tolaitas; de Puva, a família dos Puvitas; de Jassube, a família dos Jassubitas; de Sinrom, a família dos Sinronitas. Essas são as famílias de Issacar, segundo os que foram deles contados, 64.300. Os filhos de Zebulun, segundo suas famílias, foram de Sered, a família dos Sereditas; de Elon, a família dos Elonitas; de Jaliel, a família dos Jaleitas. Essas são as famílias dos Zebolonitas, segundo os que foram deles contados, 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram de Maqui, a família dos Maquinitas; e Maqui gerou a Gileade; de Gileade, a família dos Gileaditas. Estes são os filhos de Gileade: de Iezer, a família dos Iesritas; de Eleque, a família dos Elequitas; e de Asriel, a família dos Asrielitas; e de Siqué, a família dos Sequemita; e de Semida, a família dos Semedianitas; e de Efe, a família dos Eferitas. Porém, Zelofeade, filho de Efe, não tinha filho,
senão filhas, e os nomes das filhas de Zelofei e Ade foram Mácia, Noá, Ogia, Ógia, Milca e Tirza. Essas são as famílias de Mariacés, e os que foram deles contados foram 52.700. Estes são os filhos de Efraim. Segundo as famílias de Sutela, a família dos Sutelaitas, de Bequer, a família dos Bequeritas, de Taã, a família dos Taanitas, e estes são os filhos de Sutela, de Era, a família dos Eranitas. Essas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, 32.500. Estes são os filhos de José, segundo as suas famílias. E os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, de Bela, a família dos Belaitas, e de Asbel, a família dos Asbealitas, de Arão, a família dos Airamita, de Sufão, a família dos Sufamitas, e de Rufão, a família dos Rufamitas. E os filhos de Bela foram Arde e Naamã, de Arde, a família dos Arditas, de Naamã, a família dos Naamananitas. Estes são os filhos de Benjamim. Segundo as suas famílias, os que foram deles contados foram 45.600. Estes são os filhos de Dan, segundo as suas famílias, de Suão, a família dos Suamitas. Essas são as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias do Suamita, segundo os que foram deles contados, foram 64.400. Os filhos de Aser, segundo as suas famílias, foram de Ina, a família dos Ninaitas, de Aisvi, a família dos Isvaitas, de Berias, a família dos Berelitas. Dos filhos de Berias foram de Eber, a família dos Eberitas, de Malquiel, a família dos Malquielitas. E o nome da filha de Aser foi Sera. Essas são as famílias dos filhos de Aser, segundo os que foram deles contados, 53.400. Os filhos de Naftali, segundo as suas famílias, de Jaziel, a família dos Jazielitas, de Guni, a família dos Gunitas, de Jezer, a família dos Jezeritas, de Selim, a família dos Selemitas. Essas são as famílias de Naftali, segundo a sua família. Os que foram deles contados foram 45.400. Estes são os contados dos filhos de Israel, 701.730. A lei acerca da divisão da terra. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: a este se repartirá a terra em herança, segundo o número dos nomes. Aos muitos multiplicará a sua herança, e aos poucos diminuirás a sua herança, cada qual se dará a sua herança, segundo os que foram deles contados. Todavia a terra se repartirá por sorte, segundo os nomes das tribos de seus pais a herderão. Segundo sair a sorte, se repartirá a herança deles entre os muitos e pouco. E esses são os que foram contados de Levi, segundo as suas famílias de Gerson. A família dos Gersonitas de Coate, a família dos Coatitas de Merari, a família dos Meraritas. Essas são as famílias de Levi, a família dos Libenitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malalita, a família dos Musita, a família dos Coraitas. E Coate gerou a Arão, e o nome da mulher de Arão foi Jocabede, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito, e esta é Arão, gerou Arão, e Moisés e Miriam, sua irmã. E Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Porém Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho perante o Senhor. E os que foram deles contados foram 23.000 todo varão, da idade de 1 mês para cima, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto lhe não foi dada herança entre os filhos de Israel. Estes são os que foram contados por Moisés e Eleazar, os sacerdotes, que contaram os filhos de Israel, nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão de Jericó. E entre estes nenhum houve dos que foram contados por Moisés e Arão, os sacerdotes, quando contaram aos filhos de Israel,
no deserto de Sinai, porque o Senhor dissera deles que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Caleb, filho de Jefone, e Josué, filho de Nun. Vamos agradecer. Soberano Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo, te agradecemos por este culto nessa tarde, em Números, capítulo 26, na página 224. Abençoe somente meus inscritos que estão aqui e os que estão também lá no Facebook e WhatsApp. Amém e amém. Culto à noite, voltarei com força total. Até lá.